Olá, amigos e amigas da internet, irmãos e irmãs de Deus Espírita, sejam muito bem-vindos ao canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Então, esse aqui é a continuação do nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no capítulo 3 e uma continuidade, né? Estamos dividindo ele por tópicos. Hoje vamos ver nessa parte 2 do capítulo 3 o item O Homem durante a Vida Terrestre. Como esse é um item que tem 28 perguntas, vamos dividir em duas partes. Vamos ver as primeiras 14 perguntas nesse vídeo e no próximo vídeo as 14 perguntas subsequentes. Então aqui vamos fazer a nossa leitura e, se caso haja necessidade, vamos fazer apontamentos durante cada tópico. Então paramos na pergunta número 115, vamos iniciando esse tópico O Homem durante a Vida Terrestre na pergunta 116. Como e em que momento se opera a união da alma e do corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, liga-se por um laço fluídico ao corpo que deve se unir. Esse laço se estreita cada vez mais, à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito é tomado de uma perturbação que vai crescendo sem cessar. Na proximidade do nascimento, a perturbação é completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra suas ideias senão gradualmente. A partir do momento em que a criança respira, é então que a união está completa e definitiva. Então, isso se explica, né? A concepção, a ligação do espírito com o corpo que está sendo preparado é desde a concepção. Ao contrário que acreditam muitas religiões, que a alma se liga só no momento que a criança nasce, não. Desde o momento da concepção que ali o espermatozoide ele fecunda o óvulo da mulher, ali já a ligação do espírito com o corpo que irá nascer. Então, conforme vai se formando o feto ali durante a gestação da mulher, vai tendo aquele período de perturbação até que o momento que tem o total esquecimento. Então vamos aqui para outra pergunta, 117. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do seu nascimento? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da sua união com o corpo, quer dizer, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas em razão da perturbação que acompanha sua mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente, quer dizer, estão adormecidas. Elas se aclaram pouco a pouco, mas não podem se manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos, quer dizer, conforme for tendo o crescimento ali da criança, que vai passando por todas as fases, né, da infância até chegar ali na pré-adolescência, adolescência, que vai recobrando ali todas as suas, parcialmente, né, as suas memórias. 118. Qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte, uma ciência, abstração feita de toda instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação de almas umas mais perfeitas que as outras, no caso em que elas seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso anterior realizado antes da união da alma e do corpo. A primeira hipótese, sendo incompatível com a justiça de Deus, não resta senão a segunda. As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permaneceram em estado de intuição para servirem de base à aquisição de novas ideias. Quer dizer, tudo aquilo que a gente vai adquirindo durante as existências não se perde. Tanto o conhecimento através que a gente vai adquirindo nas leituras, quanto ao estado moral do espírito. Então, tanto a intelectualidade quanto a moralidade ficam ali adormecidas e vai se aflorando conforme a vivência do espírito, conforme ele reencarna. Então fica tudo em estado latente, estado adormecido. 119. Como os gênios se revelam nas classes sociais privadas de toda a cultura intelectual? Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as dão. O homem de gênio é a encarnação de um espírito já avançado e que progrediu muito. Por isso, a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o gênio quando ele não existe. Quer dizer, a pessoa não vira gênio, ela já é.
Já é um espírito muito avançado. No caso, naquela reencarnação, só vai aflorar aquilo que já está dentro dele. 120. Por que há crianças instintivamente boas em um meio perverso e malgrado os maus exemplos, enquanto que outras são instintivamente viciosas em um meio bom e malgrado os bons conselhos? E a resposta aqui de Allan Kardec é o resultado do progresso moral realizado, como as ideias inatas são resultado do progresso intelectual. Então, assim como a intelectualidade é um estado latente, só vai, fazer aflorar aquilo que está adormecido, também é a moralidade. Então, o espírito ele vai adquirindo tanto a intelectualidade quanto a moralidade. Ele pode ser intelectualmente muito avançado, mas em moralidade ele é pouco evoluído. Então, tem que equilibrar essas duas asas, como se diz. 121. Por que de duas crianças do mesmo pai, educadas nas mesmas condições, uma inteligente e a outra estúpida, uma boa e outra má, por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo e o de um tolo um homem de gênio? Esse fato vem em apoio das origens das ideias inatas. Ele prova, por outro lado, que a alma da criança não procede de nenhum modo da dos pais. Quer dizer, não é hereditário, De outra forma, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza do todo, os pais transmitiriam aos seus filhos suas qualidades e seus defeitos, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, só o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes umas das outras. Quer dizer, nós passamos ali todo o código genético, Então, cor dos olhos, cor da pele, cabelo, A aparência é muito parecida com a dos pais, mas apenas isso. Não é passado nada ali para o espírito, aquilo das aptidões dos pais. Tudo vem do espírito que está latente com ele. Então, em uma família boa pode nascer um espírito, como diz aqui, mal, e numa família má nascer uma criança muito boa. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde procede o amor dos pais por seus filhos e reciprocamente? Os espíritos se unem pela simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não decorre do acaso, mas depende o mais frequentemente da escolha do espírito que se reúne àqueles que amou no mundo dos espíritos ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam em seus filhos. E para estimulá-los, Deus lhes inspira uma afeição mútua, mas muitos falham em sua missão e por isso são punidos. Então, isso daqui está no Livro dos Espíritos, a questão número 379, que fala da infância. Então, a questão dos pais ali é instruir e evoluir aquele espírito que reencarnou como filho. Então, essa é a função da família, fazer com que os laços se estreitem cada vez mais, os laços do amor se fortaleçam, para que haja essa união ali, os laços, Tem até um capítulo no Evangelho, os laços que são formados no plano espiritual e trazidos aqui para a Terra, para que todos evoluam em moralidade, em amor, em benevolência, em caridade. 123. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não estão unidos a uma família por simpatia, mas para se provarem mutuamente e frequentemente por punição do que foram em uma existência precedente. A um é dado um mau filho porque ele mesmo talvez foi um mau filho, a outro um mau pai porque terá sido mau pai, a fim de que suportem a pena de talião. Então esse item aqui está na Revista Espírita de 1861, página 270, a pena de talião, olho por olho, dente por dente, Ele falava lei de talião. Então, aqueles espíritos, eles se prejudicaram mutuamente. Então, uma das leis divinas é que fazer com que aqueles espíritos nasçam na mesma família, pais, filhos, irmãos, naquele círculo familiar, para que aprendam a amar e a se perdoar. Questão 124. Por que se encontram em certas pessoas nascidas em uma condição servil instintos de dignidade e de grandeza, enquanto que outras nascidas nas classes superiores têm instintos inferiores?
é uma lembrança intuitiva da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência precedente. 125. Qual é a causa das simpatias e das antipatias entre pessoas que se veem pela primeira vez? Né? Nunca vê aquela pessoa, mas tem uma simpatia muito forte, ou também o contrário. São pessoas, ou mais frequentemente, que se conheceram e algumas vezes se amaram numa existência precedente e que, se reencontrando, são atraídas uma para a outra. As antipatias instintivas provêm também frequentemente de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram pelo contato dos fluidos experimentam a impressão da sensitiva. Essa impressão é agradável ou desagradável e os fluidos tendem a se confundirem ou a se repelirem, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas se compreendem de alguma maneira uma a outra. Elas se adivinham e se compreendem sem se falarem. Isso tanto na simpatia quanto na antipatia, né? Nós irradiamos um fluido bom ou mal. Então o contato com outra pessoa pode ser benéfico ou maléfico. Uma presença de certa pessoa que se aproxima de nós, nossa, gostei tanto daquela pessoa, não sei porquê. Ou o contrário, né? Questão 126. Por que o homem não tem lembrança de suas existências anteriores? Essa lembrança não seria necessária para o seu progresso futuro? Essa resposta está pedindo aqui para ver na página 61. A página 61 nós já vimos anteriormente, está no capítulo 1 desse mesmo livro, onde vai falar aqui a questão no embate com o cético, vai falar sobre o esquecimento do passado. Então é nesse trecho aqui. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, frequentemente, é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, se sua duração fosse aumentada com as lembranças dos sofrimentos do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis, talvez, aos rudes castigos que haveis suportado por faltas, que atualmente repugnariam a vossa consciência. Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria, imaginando que o mundo sabe do mal que haveis feito? Que importa o que haveis podido fazer e que haveis podido suportar para se espiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado importuno, agireis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Assim, quantos homens gostariam de poder durante a vida lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos quiseram ao fim de sua caminhada, se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz? Pois bem, o que eles não podem refazer nessa vida, refarão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará no estado de intuição as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre gradualmente o progresso da humanidade. Então, isso que fala sobre o esquecimento do passado. É uma dádiva de Deus. Quando reencarnamos, esquecemos nosso passado, não lembramos do meio em que estamos atualmente, para que possamos começar uma página nova da vida e saber perdoar, saber amar aqueles que foram nossos algozes, ou se nós fomos também algozes de alguém. Questão 127. Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? É uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existências e de resoluções tomadas pelo espírito antes da encarnação, resoluções que ele não tem sempre força de tomar como homem. Então fica tudo guardado no nosso subconsciente. Quando falamos da casa mental de Calderaro, que está no livro No Mundo Maior, da série André Luiz, então da casa que tem 3 andares, no porão fica ali o
o subconsciente, o que guardamos de existências anteriores, é a nossa consciência que vamos recobrando conforme vamos passando a nossa existência aqui na Terra. Questão 128. O homem tem seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade? Se a conduta do homem estivesse submetida à fatalidade, ele não teria nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Desde então, toda punição seria injusta e toda recompensa sem sentido. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá sua dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isso é tão verdadeiro que a estima dos homens uns pelos outros está em razão do livre-arbítrio. Aquele que o perde acidentalmente por doença, loucura, embriaguez ou idiotia é lamentado ou desprezado. O materialismo, que faz depender do organismo todas as faculdades morais e intelectuais, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio. Por consequência, sem responsabilidade do mal e sem o mérito do bem que ele faz. Então esse item está na Revista Espírita de 1861, a página 76, a cabeça de Garibaldi, e também na mesma Revista Espírita do ano seguinte, 1862, onde vai falar sobre frenologia espiritualista. Então, o livre-arbítrio é as nossas escolhas, né? Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades daquilo que fizemos. E muitas coisas que estamos pagando nossas provas ou expiações são reflexos de erros cometidos nessa existência. Caso não seja dessa existência, sejam de erros cometidos em existências anteriores. E o último item que vamos ver hoje, o item 129, Deus criou o mal. Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as observaram sempre, e o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. Então Deus, ele não criou o mal, né? O mal são a escolha dos homens. Diz que não há escuridão, há ausência da luz. E também não existe o mal, há ausência do bem. Então Deus criou o homem com um princípio inteligente, simples e ignorante. Então, conforme as nossas escolhas, nós vamos nos afastando de Deus. Então, essa é a intenção, que nós voltamos ao caminho do bem. Então, Deus não castiga e Deus também não perdoa. Por que Deus não perdoa? Porque só perdoa aquele que se magoa. E nós que colocamos atributos humanos em Deus. Então, os castigos que nós sentimos quando falamos que Deus me castigou, na verdade, é a nossa consciência que está nos cobrando para que possamos assumir as nossas responsabilidades, parar de achar culpados e pagar pelos nossos erros. Então, esse é o aproveitamento sincero de erros cometidos para que possamos sair de cada existência melhor do que entramos. Então esse foi o nosso estudo de hoje, os 14 primeiros tópicos, 14 primeiras perguntas, aliás, desse tópico, o homem durante a vida terrestre. No nosso próximo vídeo, que será a parte 3 do capítulo 3, que fala aqui sobre, né, a solução de alguns problemas pela doutrina espírita, nós vamos retomar as 14 perguntas restantes para finalizarmos esse tópico. Então vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse vídeo, que se for da vontade dele, possamos retomar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.